Cordiais saudações, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, técnico da Máximas Tech. Antes de começar, a gente já sabe, né, protocolo padrão para fortalecer o nosso trabalho, né, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, certo? Então vamos lá, o aparelho é um Poco X3, eu dei uma olhadinha no e-mail aqui, no e-mail dele, disse que é só um Poco X3, certo? No caso ele é do Antônio e foi enviado lá de Poços de Caldas. O cliente, ele relata que primeiro falhou a biometria do aparelho, e depois o celular desligou. Levou em um local aí, certo? Não conseguiram resolver o problema. Já adianto que é bem complicado, né? Quando é levado em outros locais aí, mas a placa do celular ela tá intacta, a gente não observou nenhuma anomalia, nada grave, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui o comportamento do celular. Então, como vocês podem observar, ó, ele está conectado aqui, certo? Ó, quando tira o cabo, olha lá, deixa de reconhecer, certo? Ele aporta qual? Ó, Diagnostic 9008. Quando coloca o cabo novamente, ele leva um tempo e ele reconhece a porta. Olha aí, a porta 9008. O que significa aqui? Significa que o aparelho ele não está conseguindo lidar com a memória, certo? E esse não conseguir lidar com a memória pode ser vários motivos, né? A gente vai fazer uma análise do consumo dele. Então tá aí a fonte. Quando pressiona Power, ele tem um consumo fixo de 130 mAh, certo? Então um consumo fixo de 130 a 140 mAh, né? Pode variar ali de fonte para fonte, enfim, depende da tensão que é colocada. Então eu vou passar para vocês aqui como é a interpretação do caso. Então vamos lá, esse aparelho aqui, certo? Eu desconheço o problema crônico, né? Igual o Poco M3, igual o Poco X3 Pro ou igual o do Mi 9, né? Eu desconheço esse tipo de problema para esse aparelho, né? Pode ser que tenha, mas não é recorrente aqui na assistência, então não tenho como afirmar, certo? Então vamos lá, olha só, o cliente ele fala que a digital do aparelho parou, certo? A digital ela parar pode ser um próprio problema na digital. Mas isso é bem difícil ocorrer, né? É muito difícil esse tipo de coisa ocorrer. E o aparelho está em EDL. Então, todas essas condições, a digital ela vai praticamente direto para a CPU, né? A CPU que faz o controle da biometria. A CPU que vai lidar ali com a memória RAM e a memória ROM, certo? Que no caso é a memória UFS aqui do aparelho. Então, o que eu vou considerar aqui? Eu vou considerar uma falha de solda, certo? Eu não considero que é, por exemplo, um problema de boot corrompido, porque o problema de boot corrompido não é esse o consumo, certo? Boot corrompido, ele não acontece isso do nada, certo? Boot corrompido, normalmente, o boot corrompido, ele ocorre quando há manipulações ou algum procedimento inadequado do celular. Agora, o boot corromper sozinho, do nada, não. Esse tipo de coisa não ocorre, né? O sistema operacional ele é extremamente seguro, né? Então, ele não corrompe o boot, entendeu? As partições de boot do aparelho não corrompe. A não ser que haja uma manipulação, o celular está atualizando e você, sei lá, desliga o aparelho do nada, sabe? O celular está carregando, desconecta o carregador, esse tipo de coisa aí. Então a primeira coisa aqui que eu vou trabalhar é com a questão de uma falha de comunicação da CPU com a memória UFS, certo? Então o primeiro passo realmente é o reborn da CPU. É um comportamento muito estranho do aparelho, eu vou falar, porque assim, eu cheguei a fazer ME para ver se o aparelho ligava e ele não ligou. Então talvez a gente tenha que remover essa memória e colocar na box para ver como é que está a integridade dela também, né? Apesar de que, quando é um problema na memória, não costuma ser esse o consumo. O consumo, quando a memória está ruim, ele não lê a memória, por exemplo, ele trava em 80 mAh. Ele não vai para 150 mAh, 140, 130 mAh. Então a gente vai seguir com o procedimento, vai mostrar para vocês como é que está a placa, e seguir com o processo. Basicamente o processo é o reborn da CPU. Então tá aí, ó, como vocês podem ver, ó, a placa ela está bem bonita, né? Não... Fluxo não tem nada na placa, a placa tá intacta, né? Isso é bem difícil, porque normalmente quando leva nas assistências por aí o pessoal destrói. E aqui não, o pessoal provavelmente fez uma análise ali e não mexeu na placa do cliente, não danificou ela.
certo? Então está aqui a CPU do celular e aqui está a memória UFS. Isso daqui é uma interface térmica. Então vejam só, pessoal. Agora, quando eu pressiono Power, olha lá o consumo. Certo? Ele vai até 170 mAh, mais ou menos ali, depois zero. Já não é mais um consumo fixo, certo? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui na bateria dele, só para ver se ela está descarregada. Porque ele vai... Talvez ele esteja descarregado, né? Porque como o consumo era fixo, eu provavelmente ele travou ali, por exemplo, em 150 mAh e ele consumiu toda a bateria do aparelho, certo? Que é o que normalmente ocorre. Então ela tá aí, ó, com 2.22 e vai levar um tempo, né? A gente vai deixar carregando. Então tá aí o Power Z, né? Acabei de colocar para vocês. Eu vou deixar o aparelho carregando durante o tempo. Ele só vai apresentar sinal de bateria mais ou menos ali quando tiver com 3.31, então vai levar um tempo. Então eu vou colocar o carregador aqui, ele vai carregar com mais ou menos 215 mAh. Vou tentar mostrar o gráfico aqui para vocês. Vai carregar mais ou menos com 215 mAh, vai ficar um LED branco piscando. E é isso, né? Já não é mais o consumo travado, a gente já viu que já mudou completamente o comportamento do aparelho. Então tá aí o Power Z. E é
isso, pessoal. Ele vai ficar carregando aí com essa corrente, mais ou menos, né? 238, no caso, ele tá, ó. Vocês observaram, já tem um LED branco piscando, ó, cintilando, ó. Certo? E é bem provável que ele, depois que passar por esse processo de carga, que ele já liga. Então vamos deixar ele um tempinho aí. A gente já volta para ver no que deu. Então é isso, ó, pessoal. Ele já apresenta a imagem. Certo? Vamos esperar mais um pouquinho, né? Só para a gente dar o start completo no aparelho. Logo ele... 1%. Logo ele começa a carregar todo o power, né? Nessa primeira parte aqui, ele vai carregar... Vai fazer o carregamento que eu acho que é o Quick Charge 2.0 mesmo. Daqui a pouco ele entra o 3.0. Ele vai dar 1, 2% e a gente consegue startar ele. Então é isso, pessoal. O aparelho ligou, certo? A gente não tem assim no momento aqui. Tava verificando com o atendimento aqui, mas o cliente não enviou a senha e a gente vai solicitar, certo? Eu vou pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, Antônio, muito obrigado, né, por ter confiado no nosso serviço, ter enviado o seu aparelho, né? A gente sabe que dá um certo receio, né, de muitas pessoas aí de enviar o aparelho via correios, né, para outro estado, para outra cidade, alguma coisa assim, né? De qualquer forma, a gente agradece muito pela confiança. E por acreditar, né? A pessoa, quando ela vê o padrão do nosso trabalho, né, o cliente ele confia, ele acredita, né? Tanto é que ele envia o aparelho porque imagina que a gente vai resolver, né? E a nossa taxa de sucesso ela é bem grande, a gente tem uma especialização muito grande em Xiaomi, né? Então, assim, a nossa taxa de sucesso ela é bem alta, certo? Então, nesse ponto ainda, a gente fez a CPU aqui do aparelho, certo? Mas não é algo simples. Certo? O reborn da CPU é um trabalho extremamente especializado, pessoal. É muito especializado. Certo? Então, assim, não é adequado levar em qualquer lugar que não tenha especialização, né? Então, nesse primeiro local aqui, né, onde esse aparelho foi levado, assim, parabéns ao local. Por quê? Porque é comum os locais onde não há especialização, o pessoal fazer ME, o pessoal procura vídeo no YouTube e faz procedimentos aleatórios. E a gente sabe que tem muito vídeo no YouTube aí que o pessoal faz assim, ó, faz isso que funciona. E o pessoal faz a indicação, né? E muitas vezes inviabiliza o reparo, deixa o reparo mais caro, perde informação, complica totalmente a situação. Não foi essa situação, né? Trataram o aparelho do cliente ali muito bem, né? Porque a gente não observou nenhum problema aqui no processo de desmontagem. Não observou faltando componente, nada disso. O celular estava certinho. Outra coisa, pessoal. Olha só a análise, né? Isso é para quem é técnico. Olha só a análise. Essa importância de um bom atendimento, entendeu? Das perguntas ali na conversa. Então a gente faz várias perguntas ali, né, no nosso atendimento para compreender o que a gente validaria até para poder dar um orçamento do aparelho, certo? Então a gente pergunta se o aparelho foi molhado, se sofreu queda, se passou por outro local. Então a gente vai criando ali um ambiente. Então no atendimento, né, foi perguntado, né, se o celular tinha mais alguma coisa. E o que o cliente falou? O cliente falou que a biometria do aparelho havia parado. Certo? Então, olha só como a gente encaixa as coisas. Então, assim, ó, não foi um celular que sofreu torção. O próprio aparelho não demonstra ter passado por muitos impactos. O celular todo mundo derruba, né? Mas não tem nada que seja grave. Então, qual foi a análise? Olha, é muito difícil uma biometria falhar. Então, calma aí. Há pouco tempo a biometria falhou, certo? E o aparelho está em EDM. Ambos os setores lidam diretamente com a CPU. Então, quando a gente tem esse tipo de falha, o que a gente faz? A gente tenta procurar algo que ocasione as duas falhas. Então, por exemplo, se fosse um aparelho molhado, aí é complicado, porque o aparelho molhado ele dá falha em todos os setores, então você não consegue estabelecer algo linear,
certo? Agora, o aparelho nessa condição aqui, a gente tem que estabelecer um raciocínio linear certinho para enquadrar todos os defeitos, porque é improvável o celular apresentar dois defeitos, assim, distintos, do nada. Não, esse tipo de coisa não ocorre. Então a gente associou, ele parou de funcionar a biometria e agora o aparelho está em EDL. Aí, quando o aparelho está em EDL, ele também tem um comportamento característico em EDL, né? Ele pode entrar em EDL por diversas formas. Então, assim, pela minha análise, não era falha na RAM, certo? Não era, vamos dizer assim, boot corrompido, né? Como eu expliquei para vocês lá, boot não corrompe dessa forma, certo? Então eu imaginei, não, tem que ser a CPU, né? Bem provável que seja a CPU, porque são ambos os blocos que se comunicam diretamente com a CPU e o que caracterizava todas as condições. Então foi feito o quê? A remoção da CPU, que é um trabalho extremamente especializado, lembre-se disso, pessoal, por Borland, que tá aqui, né? O aparelho ligou e ele tá pronto? Não, né, pessoal? Não é assim que funciona. O aparelho ligou, vai passar por checklist, certo? Vai passar pela finalização de placa. No que diz respeito, pessoal, finalização de placa é um procedimento que quando, por exemplo, a gente remove alguma blindagem, a gente coloca essa blindagem novamente, entendeu? A blindagem eletromagnética. Lembra que eu falei para vocês que ele tinha uma interface térmica? A gente vai colocar a pasta térmica nos devidos locais onde são necessários. Pasta térmica, thermalpad, entende? Inclusive, ó, aqui se vocês viram lá, né, no momento que eu tirei a fita metálica do aparelho, né, isso daqui é um PMIC, né? É um PMIC, é um Power Manager, é um gerenciador de energia. Ele, por natureza, ele aquece, certo? Aqui, por padrão, né, não vem um thermalpad, por exemplo, aqui, certo? A gente vai colocar um thermalpad. Porque não custa muito colocar um thermalpad aqui, é o nosso padrão, né? A gente coloca thermalpad, aqui a gente coloca fita metálica, né? Inclusive, a gente tem um curso, certo? Nesse curso a gente explica todos os motivos do thermalpad, explica os pontos necessários para que você entenda o que está fazendo. Não é só colocar fita metálica, não é só colocar thermalpad ou pasta térmica, não. Você precisa saber o que você está fazendo. Então, numa das etapas, né, que é o checklist, a finalização de placa, a gente vai colocar a pasta térmica ali, certo? O celular vai passar por teste de estresse ainda. Aí depois que ele passa em todos esses testes, aí sim a gente notifica o cliente e fala que tá tudo certo, né? Outro ponto que a gente queria tocar aqui, né? Depois que vocês viram toda essa análise, que a gente também tem um treinamento, certo? Que é do Poco X3 Pro. O Poco X3 Pro é um celular que praticamente está na bancada de todo técnico hoje, mas infelizmente poucos sabem lidar com o Poco X3 Pro, certo? Então, de qualquer forma, não é algo simples, né? Porque o Poco X3 Pro tem uma falha crônica relacionada à CPU. Não é algo simples lidar com a CPU do Poco X3 Pro. Aqui na Máximas Tech a gente já lidar com esse aparelho há praticamente 2 anos, já deve ter dado 2 anos, ou ter passado de 2 anos. A gente faz manutenção do Poco X3 Pro todos os dias, a gente arruma o Poco X3 Pro na assistência. É só dar uma olhadinha no nosso Instagram aí, que todos os dias a gente coloca postagem de aparelhos saindo, 3, 2, 4 aparelhos saindo por dia, Poco X3 Pro. Então a gente tem uma experiência muito grande relacionada ao Poco X3 Pro. Vejam só, a gente consegue realizar a troca da CPU do Poco X3 Pro. A gente praticamente, a Máximas Tech praticamente é a única assistência que realiza esse procedimento, entendeu? A gente escancara isso, a gente fala que realiza esse procedimento e a gente realiza. Por quê? Porque a gente tem um conhecimento muito grande da plataforma só do Poco X3 Pro. Então a gente já tem um treinamento lá, certo? A gente tem as aulas no YouTube, tem um grupo, a gente discute as questões lá. Então se você tiver interesse, entre em contato conosco. Lembrando, apesar de ser um treinamento para o Poco X3 Pro, o conhecimento ele não se reduz somente ao Poco X3 Pro, certo? Todo o conhecimento que você tem lá, por exemplo, lá é basicamente CPU, certo? Só que para lidar com a CPU você precisa aprender diversas outras coisas. Então, vamos dizer que você fez o treinamento, você saberia lidar facilmente com a CPU desse aparelho aqui, né? Porque essa CPU, comparada à CPU do Poco X3 Pro,
ela é muito mais simples, certo? Tem bem menos problemáticas. A CPU do Poco C3 Pro é algo bem difícil de lidar mesmo. Tem que ter um conhecimento por trás ali, um suporte, porque senão até você atingir um nível bom ali, né, onde você consiga oferecer uma garantia, por exemplo, de 6 meses para o seu cliente, você vai levar um tempo ali e vai ser bem custoso, certo? Então é isso, então você que compactua com as vertentes da Máximas Tech, né, da forma como a gente trabalha, eu sugiro você mandar uma mensagem, saber como é mais o curso, sei lá, entrar em contato com alguém que já adquiriu o curso, saber como é que é, porque realmente vale a pena, pessoal. Algo muito bem feito. Então é isso, pessoal. Conte com um serviço especializado e de excelência. Conte com a Máximas Tech. A solução existe.